A paz do Senhor, meus amores, amiguinhos de Jesus. Estamos aqui, para mais uma aulinha, a penúltima desse nosso trimestre, onde nós vemos, as misericórdias do Pai, tudo aquilo que José passou e que Deus deu a ele graça e deu a ele vitória, tá? Antes de começar a nossa aulinha, vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, baixem a cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa lição onde aprendemos da Tua palavra, Senhor. Nós, Pai, somos gratos por essa oportunidade de aprender mais de Ti e de vermos, Senhor, como, Senhor, a Tua vontade, o Teu propósito prevalece em nossa vida. Fica conosco, continua nos dando sabedoria. E nós colocamos em Tuas mãos todos os nossos sonhos, Senhor, crendo que o Senhor é fiel para realizar e fazer o melhor para cada um de nós. Amém! E meus amores, aulinha de número 12 já, não é mesmo? Então, a Proérica quer dizer assim que todo esse trimestre foi maravilhoso, de muito aprendizado, né? Essas aulas maravilhosas também ministradas pela tia Michele, e que a Erika até ficou emocionada, com a oração a favor daquele meu humilde sonho na última aulinha. Que maravilha, né, meus amores? Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, não é mesmo? Então, para a gente já começar, peguem aí a sua Bíblia, peguem aí a sua lição para vermos, como é que vai continuar esse jantar do José. Quanta emoção, não é mesmo, meus amores? Quanta coisa, né? Então, ai Jesus, olha que é muita emoção mesmo. Então, nesse momento nós vamos ler na nossa Biblinha o nosso textuário, não é mesmo? Nós temos o textuário lá da nossa lição hoje, lição número 12, né? Que tem o título Um Sonho que Parece Impossível. Parecia impossível, mas vamos ver como foi que Deus realizou e como tudo isso terminou, não é mesmo? A nossa leitura bíblica, o nosso textuário está lá no livro de Gênesis, capítulo 46, do versículo 38 até o versículo 34, tá bom? Mas, a Pro vai ler acompanhando com vocês o textuário, só que antes a Pro vai voltar um pouquinho para ler antes um pouquinho no livro de Gênesis, para a gente relembrar e entender toda essa história. Vamos lá? Peguem a Biblinha de vocês, a revista, e vamos à continuação da nossa historinha, na nossa EBD de hoje. Agora nós vamos continuar lendo a história de José que está na Bíblia. Vamos ler primeiro em Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao 15, e depois do capítulo 46, do versículo 28 até o 34. José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher."
Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantissem que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e diga ao meu pai que o seu filho José mandou lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gozém eu darei mantimento ao Senhor, à sua família, aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e traga meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçada com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: Já posso morrer agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse a seus irmãos e à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e parentes do meu pai que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelha, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Agora, crianças, a casa de José estava em festa, pois ele havia se reunido com seus familiares. Depois de muitos anos afastado de seu pai e seus irmãos, José finalmente pôde viver a bênção de se reunir com sua família. Ele finalmente se revelou a seus irmãos e mandou buscar o seu pai. O reencontro foi de muita alegria, pois Jacó acreditava que seu filho, muito amado, estava morto. Agora eles passariam a viver juntos em uma terra que daria provisão para toda a sua família durante o período da fome. O nosso Exercitando a Memória de hoje diz assim: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Pois é, né, meus amores? Viram como consta aqui, ó, na palavra de Deus, como diz a tia Mi, sempre 100% verdadeira, como Deus foi fiel. José, ó, viveu aquele momento todo emocionado. Imagina, ele logo gritou para todos os empregados, ó, depois da conversa com Judá, ele gritou: saiam todos! E aí, ó, ele estava tão emocionado que ele já gritou logo: olha, eu sou José, como está meu pai Jacó, está vivo? E todos os irmãozinhos dele ficaram parados assim, ó. José nem se deu conta, né, da notícia que havia dado aos seus irmãos, de tanta ansiedade que ele estava, de tanta vontade no coração que ele estava de ver o seu pai Jacó. Então, ó, José, depois que deu essa notícia que os irmãos deles ficaram apavorados, José foi explicar para ele com sabedoria, né, meus amores, para não gerar confusão, que tudo aquilo que ele havia passado era um propósito de Deus, porque Deus converteu todo aquele mal que eles tinham feito
em bênçãos e que aquilo foi necessário para que ele chegasse até o Egito e virasse o governador do Egito para ter sabedoria de governar naquele momento em que a terra estava padecendo de fome, não é mesmo? Então José explicou que tudo havia sido permissão de Deus. E aí, José, pediu que eles voltassem, como nós lemos, para dar a notícia para Jacó e para trazer Jacó até ele. E José ainda aconselhou: olha, meus irmãos, não briguem pelo caminho, hein? Porque José já sabia, porque imagina, um irmão ia começar a falar: não, mas foi culpa sua, e agora foi culpa sua, olha, tudo que a gente fez foi... Não, José já sabia que isso poderia acontecer e já os alertou: olha, voltem, não briguem pelo caminho, peguem e tragam o meu pai. E olha, imagina Jacó quando teve essa notícia, não é mesmo? Imagina a emoção de um pai que achava que o filho estava morto há tantos anos, agora descobre que além de estar vivo, é o governador da terra do Egito. Pois é, Jacó não perdeu tempo mesmo, viu? Aí pediu para Judá ir na frente, para já avisar José para encontrar ele lá. E quando eles se encontraram, eles se abraçaram e choraram por muito tempo, não é mesmo, crianças? Imagina, Depois de tantos anos, tudo que nós aprendemos na liçãozinha, agora vem esse momento tanto esperado por José, E o quanto de coisa que José não passou, acreditando, que Deus era com ele, mantendo a fidelidade em Deus. E agora, Deus o honrou. E assim foi, ele encontrou seu pai, eles se abraçaram e choraram. E aí, meus amores, José ainda os orientou, como nós vimos, a falar que eram criador, pastor de ovelhas, porque o povo do Egito não gostava de quem criava ovelhas, mas por conta desse fato deles criarem ovelhas, José conseguiu lá conversar com o governador, com o governador que era ele, conversar com o rei do Egito, e aí sim, colocar a família dele lá na terrinha de Gozém, que era uma terrinha frutífera, onde eles conseguiram uma terrinha boa, onde eles conseguiram ficar lá cuidando do gado, E ainda conseguiram sempre conviver com José, que era o maior sonho deles, E assim, o nome do Senhor, foi novamente glorificado na vida de José. E assim, eles viveram felizes, Não é continho de fada encantado, não, é realidade. Eles viveram ali felizes com José, mantendo toda a família, todos os familiares, naquele tempo de fome. Então, Deus usou tudo aquilo que tinha acontecido como um propósito maior, e assim a família de Jacó foi toda abençoada através da vida de José. Como diz a palavra do Senhor, tudo aquilo cooperou para o bem do servo de Deus que amava e temia ele, não é mesmo? Aí, só relembrando o nosso exercitando a memória, que está lá em Efésios 3:20, diz assim, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Amém? Então, José conseguiu ver Benjamim, se revelou a seus irmãos, mandou de volta, aí o pai veio ao encontro e tudo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Então vamos lá, meus amores, depois de tanta emoção, nesse jantar, que tudo isso aconteceu, e José reencontrou novamente o seu pai. Muito emocionante, não é mesmo? Então agora nós vamos, segurar um pouquinho essa emoção e ir para nossa atividade do dia. E na nossa atividade do dia hoje nós temos 2 exercícios na nossa folhinha. O primeiro exercício, vocês vão ter que pegar a Bíblia aí
e abrir lá em Gênesis, o primeiro livrinho da nossa Bíblia, Gênesis, capítulo 45, e vocês vão ler, ó, do versículo 16 até o versículo 28. Por quê? A resposta dessas 3 questões aí, ó, no exercício 1, vai estar lá, no livrinho de Gênesis, capítulo 45, do verso 16 ao 28. A primeira pergunta, ó, do primeiro exercício está assim: o que o rei prometeu dar à família de José? O que está escrito aí em Gênesis que o rei prometeu dar à família de José? Encontrem aí na Bíblia e escrevam no ar. A letrinha B está assim, ó: quais os presentes que Benjamim ganhou de José? Pois é, depois que José se revelou, José amava Benjamim porque era irmão dele, tanto de parte de pai quanto de mãe, não é mesmo? E aí ele abraçou Benjamim, ó, e quando deixou Benjamim de volta lá encontrar o pai dele, Jacó, para trazer até ele, foram todos juntos, né? O que foi que José deu para Benjamim? O que Benjamim ganhou de José? Escrevam aí na letrinha B, hein? E a letrinha C está assim, ó: quais os presentes que José mandou para Jacó? Já imagino que foram muitos, né? Sendo governador, um homem poderoso e influente lá no Egito. Imagino tanto de presentes que ele não mandou para Jacó. Anotem aí, tá? E por último, a questãozinha número 2, o exercício de número 2 está assim, ó: junte-se a um colega. Como nós não podemos, infelizmente, ainda juntar com o nosso amiguinho do lado, né? Não estamos nessa linha. Aproveitem aí a família, hein? Peça auxílio da mamãe, do papai, de todo mundo, da vovó, né? Peça auxílio para fazer junto essa liçãozinha. Então, ó, verifique quais as expressões sublinhadas. Sublinhadas são essas que tem o tracinho embaixo, tá bom? Quais as expressões sublinhadas no texto bíblico correspondem às que estão no retângulo abaixo. Depois, reescreva o versículo utilizando o as. Então, turminha, essa é a seguinte forma, ó. Vocês vão ler essa frase que tem algumas palavras, alguns trechinhos sublinhados, que tem um risquinho abaixo, que está escrito assim, ó: pelo que Deus me, sublinhado, enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para, sublinhado novamente, guardar-vos em vida por um grande livramento. Está escrito lá em Gênesis 45, verso 7. Aí, ó, após essa frase, esse versículo, nós temos um quadradinho e um retângulo, né? Com palavrinhas soltas. A Pro só quer alertar vocês, turminha, que houve um erro, tá? De digitação lá, de impressão. A primeira palavrinha que está nesse retângulo está escrito mandar. Na verdade, na revistinha da Pro aparece mandou. Então aí, ó, considerem como se tivesse escrito mandou, tá bom? Veio errado aí na revistinha de vocês. Então, ó, tem aí, mandou salvar a vida de vocês, a fim de um modo maravilhoso, na frente de vocês, garantir que teriam descendentes. Isso! Então, essas são as palavrinhas no retângulo. Nós vamos substituir as palavrinhas sublinhadas por essas. Então, por exemplo, ó, no comecinho da frase está assim, ó: pelo que Deus me enviou. A palavrinha sublinhada é enviou. Qual palavrinha que tem um retângulo que eu posso substituir por essa enviou? Olha lá, a primeira palavrinha que a Pro falou com vocês para corrigir, ó: mandou. Então já tá aí uma dica, hein? O enviou é o mesmo sentido de mandou? Já pensou? Pelo que Deus me mandou. Isso que vocês vão fazer e conferir, tá bom? Qual palavrinha pode ser substituída pela frase no retângulo de baixo. E reescrevam nas linhas abaixo aí de vocês a nossa atividade para ficar uma frase bem bonitinha. Combinado, meus amores? Então, essa é a nossa aulinha número 12. Foi um prazer estar com vocês em mais essa aula, em mais esse trimestre maravilhoso, não é mesmo? E ainda tem a última aulinha, hein? Vamos lá, hein? A Pro envia um beijo maravilhoso, um abraço gigante a todos vocês. Beijos no coração e Deus abençoe, turminha. Senão sempre, senão e foi fiel. Quero ser como José.
servo fiel. Não quero errado, disse não sempre, disse não e foi fiel.